Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista professor, e como prometi, vou continuar a solução dos exercícios. Esse é bem mais simples de resolver e um pouco mais assustador em termos de tema. Os mortos andam. Começou o apocalipse zumbi. Verifique se você consegue afastar um zumbi com 50 kg de massa. É magrinho esse aí, né? Só pele e osso. Usando uma mangueira de incêndio de 1 polegada de diâmetro, acoplada a um caminhão de bombeiros do tipo autobomba, que tem vazão de até 3.785 litros por minuto. Tenho certeza que isso empurra. Só que nessa vazão, o tanque de água do caminhão se esgota em 30 segundos. Então procure usar a vazão mínima necessária. Observação: a força mínima deve ser força igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é a força-peso, é o suficiente para arrastar o bicho dali. Então, força é massa vezes aceleração, massa de 50 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, preciso de pelo menos 490 newtons. Força é a integral de V rho V dA. Tem a equação mais completa no nosso material, estou resumindo aqui. Então, como V e ρ não vão variar, saem fora da integral. Resolvendo a integral, força é V rho V vezes A. A área πd2 sobre 4. Fazendo a continha, 5,06 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. 490 newtons, que é a força que eu quero, vai ser igual a V vezes ρ, que é a densidade da água 1000, vezes V, vezes a área da seção da mangueira que está aí. Então a velocidade que a água tem que ter é 31,12 metros por segundo. Ainda é uma velocidade alta pra caramba, mas qual vazão que isso dá? Basta multiplicar pela área, que a gente já calculou. Então, ó, faltou o resultado. Mas tudo bem. A vazão é 31,12 vezes 5,06 vezes 10 a menos 4. Aí faz essa continha e você vai ter a vazão em metro cúbico por segundo. Agora até eu fiquei 5 vezes 6, 5 vezes 3, 15, 150, 15. 15 litros por segundo, será? Faz a continha. Divirta-se. Exercício 3. Determine a viscosidade de uma mistura de CO e CO2 composta por 70% de CO e 30% de CO2. A temperatura desse gás é de 180 graus Celsius. Essa é trabalhosazinha. Primeiro, a gente tem que calcular a viscosidade de cada um dos gases. Viscosidade vai ser igual a 2,6693 vezes 10 a menos 5, raiz quadrada da massa molecular, ou massa atômica, vezes a temperatura em Kelvin, dividido por sigma ao quadrado, vezes ômega mi, que é a distância de colisão e a integral de colisão. Epsilon sobre Kb é 110 pela tabelinha que tem no nosso material. Kbt sobre Epsilon vai ser a temperatura dividido por Epsilon sobre Kb. Então dá 4,12, que é aproximadamente 4. O ômega, olhando também pela tabelinha, deu 0,97. Jogando na formulazinha ali, a gente tem a viscosidade do CO de 2,4 vezes 10 a menos 4 poase. Aqui, para o CO2, a gente tem Epsilon sobre Kb igual a 190. Jogando Epsilon sobre Kb, T sobre Epsilon sobre Kb, a gente tem um Kbt sobre Epsilon de 2,38. Fazendo a continha aqui, uma interpolação básica, a gente acha um ômega de 1,136. Jogando na continha, a gente tem uma viscosidade de 2,078 vezes 10 a menos 4 poase. Filho, o papai está trabalhando, daqui a pouco. Deixa eu terminar esse exercício, depois eu dou atenção pro moleque. Para a mistura, a gente vai pegar somatória de fração molar vezes viscosidade vezes raiz quadrada da massa atômica, dividido pelo somatório do fração molar vezes a raiz quadrada da massa atômica. É praticamente uma ponderação, né? Aí fazendo a continha, jogando tudo nessa fórmula, estão aqui os números, fazendo a continha, vou chegar numa viscosidade da mistura de 2,28, 2,29
vezes 10 a menos 4, Poase. E não sei se é para terminar, se tem mais um depois desse, vamos lá. Estime a viscosidade do aço líquido a 1700 graus. Para fins de simplificação, considerar o aço líquido como ferro líquido puro. Consultar o arquivo PowerPoint de viscosidade ou o livro para os dados necessários. A temperatura de fusão do ferro é 1550 graus Celsius. Epsilon sobre Kb, 5,2 vezes a temperatura de fusão. Fazendo a continha, Epsilon sobre Kb dá 9.479,6. A temperatura reduzida vai ser Kbt sobre Epsilon. Tem o Epsilon sobre Kb, do mesmo jeito que a gente faz para os gases. Tem uma temperatura reduzida de 0,20. Aí o número de átomos por volume é o número de Avogadro vezes o ρ sobre a massa atômica. Substituindo os valores, tenho 8,492 vezes 10 a 22 átomos por centímetro cúbico. Para que eu quis isso? Para o volume reduzido, que é 1 sobre N vezes del ao cubo, onde del é a distância interatômica, que a gente pega na tabelinha, está lá em Armstrong, converte para centímetro para ficar na mesma ordem de grandeza dos átomos. Aí o volume reduzido dá 0,7359. A viscosidade reduzida vezes o volume reduzido ao quadrado pode ser obtido nessa equaçãozinha aqui, nessa série. Substituindo os valores, achei que μ reduzido vezes V reduzido ao quadrado dá 3,53. Eu já tenho volume reduzido, então μ reduzido vai ser 3,53 sobre o volume reduzido ao quadrado. Substituindo os valores, a viscosidade reduzida é 6,52. A equação da viscosidade reduzida é essa. Jogando μ para um lado, μ reduzido para o outro, vou ter que o μ é μ reduzido vezes raiz quadrada de MRT, não confunda com MST, dividido por delta ao quadrado sobre N0. Fazendo a continha com a substituição dos valores, a viscosidade do ácido é 1,3 vezes 10 a menos 9 Poase a essa temperatura. E agora o exercício 4.2, também chamado de 5, na listinha de vocês tinham 2,4, né? Determinar a viscosidade de uma escória a 1500 graus, composta por 12,5% de L2O3, 15% de MgO, 12,5% de MnO, 30% de CaO e 30% de SiO2. Como que a gente faz isso? Vai lá no nosso material, seleciona o diagrama de isoviscosidade apropriado e marca o ponto. Vamos lá, tem aí a composição. Então, começando com SiO2, que está aqui, esse eixo da direita, subindo. Eu tenho SiO2, 30%. Então, subo até os 30 aqui. E está aqui. Aqui é máximo de SiO2, aqui é mínimo nessa reta, nesse segmento oposto àquele vértice. Subo paralelamente até chegar no 30. Agora, para o CaO, eu tenho quanto CaO aqui? 30% de CaO. Mesma coisa, descendo até chegar no 30. 10, 20, 30. Cruzou nesse ponto. Já sei que é essa a viscosidade. Por desencargo de consciência, vamos fazer com MnO. MnO, 12,5. Está aqui 10, pouquinho depois. Cruzou aqui. Então é esse ponto. Qual que é a viscosidade? A gente poderia usar a regra da alavanca para determinar exato. Só que é tanta variável que a gente tem no processo, a temperatura tem que estar exata, a composição tem que estar exata, tanta coisa que tem que estar exato, que aí a gente simplesmente vira e fala, está entre 2 e 3 Poase. Tá bom para mim. Tá bom para a maioria dos casos. Se quiser ser extremamente rigoroso, é uma regra da alavanca daqui. Aí vem a distância do ponto até o 3 e a distância do ponto até o 2. Aí a relação entre distâncias e viscosidades vai me dar a viscosidade do ponto. E agora eu paro esse vídeo por aqui e vou começar outro vídeo com a outra listinha que eu passei para vocês. Obrigado e até daqui a pouco.